Hidrodinâmica. A hidrodinâmica estuda o movimento dos fluidos em geral, como escoamento de águas em rios e tubulações e a circulação sanguínea no corpo humano, por exemplo. Falando assim, a definição fria da matéria fica um pouco distante do nosso dia a dia, né? Mas se você pensar nas aplicações práticas dessa disciplina, você vai lembrar que ela está presente em todo lugar. Por exemplo, a água que chega até a nossa residência, ela não chega por livre e espontânea vontade. Ela é transmitida através de obras de engenharia que foram baseadas em hidrodinâmica, adutoras de transporte de água, canalizações, bombas d'água, etc. É muita coisa, pessoal. Agora, em vez de você pensar no macro, você pode também pensar no micro. O nosso organismo tem vários tipos de fluidos. Todos esses fluidos escoam por tubulações naturais, né? Veias, artérias, outros tipos de vasos. Esses vasos transportam o fluido. Então, o fluido em movimento, ele está no ser humano, ele está na natureza, ele está em obras de engenharia e ele está, por exemplo, aqui, olha só, nessa foto incrível que mostra Itaipu, né? Aqui são alguns exemplos da água escoando em Itaipu. Então, nós podemos ir aplicações da hidrodinâmica de enormes obras até o interior do nosso corpo. Matéria muito importante, pessoal, muito interessante, que está presente em todos os lugares. Olha só, para você entender a hidrodinâmica, é legal você conhecer a ideia de vazão, que aqui eu vou representar pela letra V. Professor, por que você não usa letra Z, né? Por que você não usa V? Olha, porque V pode confundir com volume, V pode confundir com velocidade e são grandezas que nós usamos no estudo da vazão. Então nós usaremos a letra Z só para diferenciar as grandezas em estudo. Queria que você imaginasse um tubo cilíndrico, por exemplo, tá? Isso aqui é uma seção transversal desse tubo. Esse tubo, ele pode transportar, por exemplo, água numa tubulação que chega até a sua casa, que passa embaixo da sua rua, ou que sai da sua casa, e por aí vai. Essa seção transversal aqui é a área útil desse tubo, é a área por onde vai escoar uma certa quantidade de volume de água, pode ser representado como V ou ΔV, num certo intervalo de tempo. Por exemplo, 1 litro por segundo, 20 litros por segundo, 1 centímetro cúbico por segundo, etc. Então aqui você tem a passagem de um fluido num determinado intervalo de tempo. Pode ser água, nos exemplos que eu dei, pode ser sangue dentro do nosso corpo, em artérias e veias, pode ser petróleo no oleoduto, gasolina, etc. Depende do que você está estudando. Água numa mangueira e por aí vai. A vazão ela é definida como o volume que passa por essa área de seção transversal num determinado intervalo de tempo. Lembrando a você que se o tubo for com a área constante, tanto faz você imaginar a vazão por aqui, ou lá no final, que a vazão será a mesma. Então, lembre-se, estudando hidrodinâmica nesse momento, nós temos quantidade de fluido em volume que passa numa determinada área de seção transversal num determinado intervalo de tempo. Vazão, então, volume, ou ΔV também pode, sobre ΔT. A unidade no Sistema Internacional de Unidades é metro cúbico por segundo. E aqui é importante revisar uma coisa. 1 metro cúbico são 1000 litros. Se essa vazão tiver em litro por segundo, às vezes é importante converter a unidade. Então lembrando a você o seguinte, metro cúbico, 1000 litros. Vazão então, volume por tempo, metro cúbico por segundo. Mas existe uma outra expressão para vazão muito importante. Imagina só, pessoal, que você tem um tubo em formato cilíndrico, tá? E imagine que um determinado volume de fluido, pode ser representado por ΔV ou apenas V, atravessa uma área de seção transversal desse tubo durante um certo intervalo de tempo. Olha só, o volume passou por A e percorreu ΔS. Olha só, imagina aqui uma quantidade de água passando por essa área, depois de um tempo, ela passará por uma outra área igual numa outra região. Entre essas duas regiões aqui tem um volume V ou ΔV. Então, gostaria de lembrar vocês o seguinte, esse volume
passa por esse fluido com uma velocidade constante. E eu quero escrever então agora a vazão em função da área e da velocidade do fluido. Bom, primeiro vamos calcular esse volume aqui. Volume é, no cilindro, né, a área da base vezes a altura. Então, num determinado tempo, imagina 1 segundo, passou um volume dentro desse tubo, calculado como área de seção transversal desse tubo, vezes o deslocamento que esse volume sofreu aqui dentro do tubo. Então, imagina, a água entra pela seção transversal A, percorre aqui, sei lá, 1 centímetro e chega aqui em 1 segundo, tá? Então, olha só, esse volume definido aqui pode ser calculado como área da base vezes ΔS, área de seção transversal vezes o deslocamento do fluido dentro do tubo. Então, o volume fica assim, ó, desse jeito. Com isso, eu posso substituir na formulinha de vazão, como eu expliquei anteriormente. Volume sobre ΔT. Esse volume acabou de ser calculado como área vezes deslocamento. Área vezes ΔS sobre ΔT. Olha, ΔS sobre ΔT, quando a velocidade é constante, é igual a velocidade. Então, a vazão Z pode ser calculada como área de seção transversal do tubo vezes a velocidade. Muito importante essa equação, muito importante. Área vezes velocidade. E ela tem a mesma unidade da equação anterior. Elas são equivalentes. Olha só, área expressa em metro quadrado, velocidade metro por segundo, metro quadrado vezes metro por segundo dá metro cúbico por segundo. Então, essas formulinhas aqui são equivalentes e elas são usadas de acordo com o contexto do exercício em estudo. Muitas vezes é importante você saber a área do tubo e a velocidade com que o fluido escoa ao longo do tubo. Aí você usa essa equação aqui. É muito importante, muito usada na engenharia. A engenharia civil trabalha com projetos de redes, de adutoras de água, etc. Essas redes têm a área e têm a velocidade permitida para o fluido escoar por ali. Então essa equação aqui, ela é muito utilizada em aplicações tecnológicas. Área vezes velocidade. Agora um comentário. Você tem Vzão, tem Vzinho. Velocidade, V minúsculo. Quando você estiver estudando no caderno, usa V em letra cursiva para diferenciar. Aqui no meu computador eu não tinha essa fonte, não ficou legal, e aí eu usei letra comum mesmo, ó, essa fonte Arial. E aí fica parecendo, o V maiúsculo fica muito parecido com o V minúsculo. Tá? Mas cuidado, esse V maiúsculo aqui é volume, e esse Vzinho é velocidade. Então, como eu falei, recomendo na hora de estudar você escrever só o Vzinho com letra cursiva, aquele V bonitinho, né? Que a gente faz no caderno comum mesmo, para não ter dúvida entre as fórmulas. Agora presta atenção, usando essa ideia, nós chegamos à equação da continuidade. Quero que você imagine aqui um tubo que sofre uma variação na sua área de seção transversal. Onde acontece isso? Por exemplo, no chuveiro. Você tem um tubo grosso que leva a água até o chuveiro e a água onde sai, né, para você tomar banho, são pequenos furinhos, são tubos fininhos, né? Olha só. Então isso aqui representa mais ou menos a ideia do chuveiro. Também representa uma ideia da mangueira. Se você estiver num quintal jogando água nas plantas e apertar a ponta da mangueira, a água vai mais longe. Por que ela vai mais longe? Porque ela sai da mangueira com maior velocidade. Isso se dá devido a essa equação aqui. A quantidade de massa de água que passa por esse tubo na região onde ele tem maior área de seção transversal é a mesma quantidade de massa que passa por aqui. Então existe uma continuidade na massa. A massa de água que entra é a mesma massa que sai. E com isso, a vazão que entra nesse tubo é a mesma que sai. Não há perdas. E aí eu posso aplicar a seguinte ideia. Z1, desculpe, vazão nessa região é igual a vazão Z2 na outra região mais fina ou mais grossa, depende do exercício, tá? Então, ó, Z1
vazão inicial aqui igual a vazão final nesse ponto. Essa é a equação da continuidade. Toda vazão que entra num tubo sai do tubo. Ou seja, não importa a variação da área de seção transversal, a vazão ao longo do tubo será constante. Isso também acontece no nosso corpo, né? Nós temos grandes artérias que irrigam de sangue muitos vasos capilares. Então, a vazão que entra numa artéria se distribui ao longo dos vasos capilares, seguindo essa equação aqui, Z1 igual a Z2. E aí você vai perceber o seguinte, usando aquela equação que eu acabei de explicar anteriormente, A1V1 vai ser igual a A2V2. Olha que interessante, isso aqui é um produto. Imagine que você tem um produto de uma área grande vezes uma determinada velocidade. Ele vai ser igual a um produto de uma área pequena, A2, ó, vezes outra velocidade. Lembrando da matemática, olha que interessante. Se essa área aqui diminuir, para o produto permanecer constante, a velocidade deverá aumentar. Então, olha só, onde a área é pequena, o fluido escoa com maior velocidade. E é por isso que a água na mangueira, se você apertar a ponta, vai mais longe. Ela sai com maior velocidade. Ok? Então, A1V1 igual a A2V2. Grande área, baixa velocidade. Pequena área, maior velocidade. Toda vez que o fluido sofre, que o tubo então sofre uma diminuição da sua área, naquele ponto a velocidade dele é maior, a velocidade do fluido é maior. Pessoal, com isso eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.